Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso Gratia Plena Podcast. Que alegria poder, enfim, dar o pontapé mais do que, inicial nesse programa. É bom demais. Eu vou falar pro seu negócio. Já há muito tempo lutando, vai daqui, vai dali, mas aprove a Deus, graças ao bom Deus, aqui estamos. E com um convidado mais do que especial, convidada, mãe, esposa, missionária. Que mais que eu posso falar aqui? Minha querida Adriana Ferreira, seja bem-vinda. É uma alegria poder estar aqui participando. Que bom que deu certo, né? Graças a Graça Deus. de Deus pura. Bênção. Rodrigo, como é que você tá? Eu também, é uma honra muito grande. Estou aqui nas minhas lutas diárias, Que mas bom. também na alegria, né? De poder servir o Senhor nessas lutas do meu dia a dia. Que bom. Ô, Rodrigo, eu esqueci de alguma outra coisa aqui. É mãe, é esposa, é missionária. Que mais é tudo, né? Sou filha de Deus muito querida, escolhida. Que bom. Rodrigo, onde é que você tá? Onde é que você mora? O pessoal que está assistindo a gente, onde Eu que moro você mora? Em Marília, interior de São Paulo. Dá uns 400 km de São Paulo, da capital. Que bom. Gente, a Adriana, ela é casada com o Rodrigo Ferreira, grande Meu amor. missionário, né? Prega Brasil afora. Para mim, um dos grandes, se não for ele tá entre o top 5 aí, pregadores do Brasil. É uma bênção, Eu sou suspeita. é uma figura. Né? E hoje eu quero aqui nessa prosa nossa aqui conversar com você como é que vocês, quero saber depois como é que vocês se conheceram, como é que foi esse negócio, né? Você não vai Nós temos uma linda história de amor. não vai ficar escondendo nada aqui não, viu, Dri? Não. Que bom. Ô, Dri, você é filha única? Não, eu tenho mais 3 irmãos. Eu sou a caçulinha, queridinha da Caçula. casa. E nasceu onde? Qual a Eu sou de cidade? Londrina, no Paraná. Londrina, olha que legal. E minha família é de Bandeirantes, do Paraná. Como é que foi aí a infância? Sempre teve sempre foi uma mulher de Deus, a família era uma família assim da Sim, igreja? Como é sim. que Sim, era? os meus pais muito católicos, né? Meu pai e minha mãe, ministro da Eucaristia. Meu pai sempre rezou o terço. A minha cidade é muito pequena, então as pessoas quando morriam, ao invés de ir atrás do padre, ia atrás do meu pai Oh. para rezar nos velórios. Meu pai era conhecido como Miguelzinho do Terço. Então ele nos direcionou muito para os caminhos assim do Senhor, nos catequizou muito bem, sabe? Ele soube plantar a semente. Que bom. Então, graças a Deus, eu tive esse alicerce na minha casa. E os seus irmãos também iam nessa entoada? Como é que era? Sim, meus irmãos também. Eu tive um irmão que foi para o seminário, mas daí não teve vocação. Mas os meus irmãos sempre acolhendo com muita docilidade, né? A palavra de Deus, a evangelização. A mais rebelde mesmo fui eu. Eita, como assim a mais rebelde, Dri? O que você fez para Então, ser? o meu pai sempre muito religioso. Uhum. E quando eu fui para a faculdade, Fri, eu sou formada em economia, né? Então, quando eu fui para a faculdade, eu percebi que foi matando um pouco todos os ensinamentos de igreja, de fé. Eu percebi assim, eu muito fraca. E na minha cabeça começou a ter muita confusão. Tipo, então as pessoas que foram para a igreja são pessoas fracas, que não se deram bem na vida. Acho que esse negócio de igreja não é para mim. E nessa época, para colaborar, eu comecei a namorar um moço muito rico, sabe? Totalmente fora da igreja. E daí eu comecei a me afastar muito mesmo, até a aversão às coisas da igreja. Ô, Dri, então, calma aí, Dri, você tá indo muito rápido nesse negócio aí. Pera aí que eu vou ter que te acompanhar. Pera lá, você viveu esse tempo, então nasceu lá em Londrina, né? Cresceu ali, veio para Bandeirantes, e aí veio a família toda. Pequena, na fé católica, É mesmo? Do fogo? Era do fogo, assim? Era do fogo? Não, não era, não. Era o início da renovação, né? Então eu era muito nova.
E, enfim, eu já passei na faculdade, já comecei a namorar muito cedo, então eu me afastei assim muito cedo das coisas de Deus. Odri, então, assim, tem alguns bispos que falam, e até mesmo pregadores, a gente sempre fala, né? Que às vezes o pai dá tudo pro filho ir principalmente aqui nos Estados Unidos, né? O pai dá tudo pro filho ir para a faculdade, aí ele entra católico e sai às vezes ateu, né? A gente vê muito isso acontecer, né? Isso é uma grande verdade, porque aconteceu comigo. Só que eu tive uma graça, Fri, muito grande. O alicerce, né? Aquele castelo que os meus pais construíram, eles estavam muito fincados. Por mais que eu cheguei na faculdade e houve toda essa destruição, sabe aquele castelo de Lego que você destrói com um mundo de informações, só que na hora que você mais precisa, aquelas peças estão dentro de você. Então, esse castelo fincado pelos meus pais desde a infância tiveram raízes muito profundas, sabe? Que bonito isso, né? Então, isso foi o que me salvou mesmo. Mas a faculdade foi um bombardeio. E quando você chegou nessa faculdade, eu imagino, era uma jovem, né? Jovenzinha, cheia de esperança, Jovem, aspirações, falou, vou para a sim. faculdade, tinha sonhos, e aí. Você tinha sonho de converter a faculdade também ou não? Chegou, foi lá e de repente. Não, Né? não, eu não tinha. Sabe por quê? Porque eu comecei a namorar muito cedo e o meu Uhum. namorado era muito rico. Sério? Tanto é que para a família me aceitar, eu tive que fazer curso de etiqueta. Mentira, não. Sério? Eu tinha, na época, o visto dos Estados Unidos por causa da família desse meu noivo, que eu namorei 8 anos, namorei 5 anos, fui noiva por 3 anos, foram 8 anos de um relacionamento. Viver no mundo do dinheiro, muitas viagens, eu ia muito para os Estados Unidos. É E, na verdade, a mesmo? faculdade eu fazia mais para a família me aceitar, entendeu? Entendi, mas para fazer parte, que era uma exigência ali da família, ela tem que ter a Isso, faculdade. isso. Aí tava. Então você, como você tá dizendo, essa pessoa era uma pessoa da alta e você frequentava esses lugares de alto padrão. Sim, comecei a ter muita aversão, assim, à igreja, aos valores da minha família, ao ponto de eu ter vergonha da minha família ser muito simples, muito humilde. Nossa. E eu passei também, nessa época, no concurso da Caixa Econômica. Imagina isso há quase 30 anos atrás. Uau! Era um sonho, né? Caixa econômica, aquela coisa toda, né? Era um Sonho. empregão, né? Um negócio assim. Era o emprego mais de ostentação mesmo, como hoje fazer uma medicina, entendeu? Entendi. Nossa, e Dri, como é que foi esse. Assim, a gente começou falando aqui de você, aí de repente esse namoro. Quantos anos essa É. época aí? Quantos anos que eu tinha? É, Comecei a namorar com 18 anos. 18. E Daí eu com essa namorei pessoa por aí? 8 anos. 8 anos, menina. Tá, Até os 27, 28 anos eu tá, namorei. mas aí você tá falando então desse negócio desse casamento, aliás, desse relacionamento que você namorou. é, Mas e aí, não casou? Como é que ficou esse negócio? Como é que Então, na ficou verdade, essa. foi assim. Hum, Teve todos os preparativos para o casamento. uhum, E eu entrando bem na estrutura familiar, de etiqueta, viajava muito para o exterior, eu ia muito para os Estados Unidos com a família. entendi. Então vamos lá. Mas Deixa eu imagina pintar assim, aqui. Deixa eu pintar aqui o que você está dizendo. Primeiro você conhece ele onde? eu conheci ele na fila do banco. Na fila do banco, gente do Ele céu. foi pagar ele fazia faculdade na minha cidade, faculdade de agronomia, ele fazia faculdade e ele foi na fila pagar a faculdade. E eu atendi e me encantei, enfim. Então você conhece, começam a se relacionar, e aí de repente vocês namoram, e aí daqui a pouco você descobre que o homem era muito rico, e aí você precisava de fazer algumas coisas para ser aprovada pela família, e Isso, é esse o. Nós estamos falando disso então. isso. Só que daí eu fui caindo num vazio muito grande, né? Porque imagina, era viagens, eram as joias que eu ganhava. Eu chegava de uma viagem, eu ficava imaginando quando seria a próxima. E o que muito me incomodava na minha casa
é que eu vi a alegria dos meus pais e eu pensava assim, como que pode os meus pais tão simples e eles serem tão felizes, né? Não precisam de nada para sorrir, enfim. Me incomodava a alegria da minha família. Só que os meus pais, o meu pai, um homem muito de Deus, ele sempre olhava no fundo dos meus olhos e dizia: eu não serei confundido. Eu não serei confundido. É. Nossa, é E eu forte dizia isso, assim: hein? mas pai, eu vou me casar, eu estou feliz. Ele falava: claro que você não está feliz. Você está num vazio, diferente de felicidade. As Nossa. coisas estão te deixando feliz e as coisas são muito frágeis. Então, meu pai me falava coisas assim, pequenas, curtas e profundas. Nossa, que sabedoria, hein, Dri? E pensa, meu pai não tinha estudo, minha mãe é analfabeta, não sabia escrever, não sabia ler, mas assim, uma sabedoria assim do alto. E aí, quando a Adriana, no alto do seu, né, queria casar, e aí com essa pessoa e tudo isso, todo mundo vendo, viagens, o seu pai fala um negócio desse. E aí, como é que isso soava para você? Como é que isso entrava no seu coração? Me levava muito a questionamentos, me desestruturava, porque no fundo eu tinha semente, eu sabia que ele tinha razão. Eu Nossa. estava num caminho, eu sabia, no fundo eu sabia que eu estava num caminho muito errado e que não ia no final dar bom. No fundo eu tinha essa fragilidade. Ou seja, você já conseguia ver isso dentro de você, que você tava. Era um Já. negócio mais de aparência, então, ou não? É, o Espírito Santo, né, sempre teve aqui dentro. Nossa, tarde te amei, ó, beleza, tão linda e tão bela. Isso, eu que te buscava tão fora que estava, Nossa, né, Santo Agostinho. Santo Agostinho, que maravilha. Tá, e aí o negócio foi caminhando então. Foi lá e a faculdade É, largou. eu me formei, mas eu tinha assim, muito atritos com a família do meu noivo, Hum, ao ponto assim, de um café da tarde, a família falar algo que eu não aprovasse, ou eles tentavam às vezes me humilhar, entendeu? E eu puxava a toalha da mesa e saía andando, eu era uma escandalosa, eu era minha barraqueira, não levava é. desaforo, Então era era confronto. meio que na força, sabe? Odri, e como é que ficou esse negócio então? Já que tava assim. Ficou que nós marcamos o casamento, faltando um mês para eu me casar, certinho. Uhum. Convite distribuído, vestido de casamento, a minha casa estava arrumada, Então você já tinha casa, já tinha experimentado o já tinha, eu ia, vestido. eu ia morar em Curitiba, estava tudo já certo. Ele me traiu, Ai, ele me traiu, porque ele já tinha se formado também, então ele vinha para Bandeirantes algumas vezes. Ele me traiu e a moça ficou grávida. Só que nesse tempo ele foi muito mau caráter, ele não me procurou para conversar, ele não procurou minha família para conversar, acabou num telefonema de 15 minutos. um relacionamento de 8 anos. Isso. E como acabou num telefonema de 15 minutos, como eu ia casar com um cara rico, eu pedi a conta do banco. Então, eu estava numa cidade pequena, desempregada, falada na cidade, porque eu namorava o cara mais rico da faculdade, eu era muito conhecida e muito falada, né, na Uhum. verdade. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, até os Cidade cachorros, até o pequena, nome dos imagina, cachorros, né? cada vez que ele ia para a faculdade, ele ia com um carro do ano, eu desfilava na avenida, sabe uma cidade com uma avenida só? Sei. Eu ficava desfilando, então Não. eu era lindona na época, chamavam tipo, como que Ah, pode essa ainda é lindona, pobretona com um né? milionário, né? Nossa. E daí acabou num telefonema de 15 minutos e eu caí num buraco muito profundo. Desempregada, falada, e o castelo, né, desmoronou. Nossa, Adri. Mas vinha aquela frase do meu pai: eu não serei confundido. Meu pai cuidou, meus pais cuidaram muito de mim com o joelho, porque é joelho no chão, filhos em pé, né? Verdade, E os verdade. meus pais cuidaram muito de mim em oração, no silêncio, no olhar profundo, nas palavras certas. E eu caí numa depressão muito grande
E os meus pais revezavam à noite, na beira da minha cama, rezando, acreditando que o melhor de Deus iria acontecer para minha vida. Ô, Dri, olha, eu fico imaginando seu pai que já tinha falado, vinha falando com você, e de repente ele vê tudo isso acontecer. Seu pai é vivo ainda? Ah, Não, não. o meu pai faleceu. Quando eu morava aí nos Estados Unidos, assim que eu cheguei, Frília, aí, Uhum. o meu pai descobriu um câncer. E eu fiquei nos Estados Unidos quase 8 anos, né? E nesses 8 anos que eu fiquei aí nos Estados Unidos, o meu pai sempre dizia assim para mim: o céu nos espera. Olha, o céu nos Porque eu fui espera. ter um encontro com Jesus aí. Então você, depois de tudo isso acontecer, você ser abandonada, largada, É. aí Aí você. meus pais começaram a rezar muito por mim. E eu muito sem nenhuma perspectiva, com muita depressão. Daí, numa madrugada, passando o canal de televisão, era umas 3 da manhã, caiu no programa da Canção Nova. E quem estava pregando? Rodrigo. Rodrigo Ferreira. Eita! É. Já fazia 2 anos que o Rodrigo era viúvo. Ele estava pregando, e o que me chamou a atenção naquela madrugada era um reprise de um programa que ele tinha feito na Canção Nova. O que mais me chamou a atenção nesse programa foi o amor dele pela Érica. Ele testemunhando o amor dele pela Érica. Ele usava aliança de casado. E aquilo eu falei, gente, como que pode um homem amar uma mulher morta, honrar uma mulher morta, usar aliança? Que amor é esse? Uau. Imagina uma mulher viva na mão desse homem. Então me chamou muito a atenção, sabe? Assim, me prendeu mesmo. Isso na madrugada. Falando da minha eterna amada Érica, daí cantou a música que ele fez para a Érica quando eles se casaram, e falou da Vitória, e eu me emocionei. Falei, isso que é amor, porque o que eu vivi não foi amor, foi uma ilusão, foi uma fantasia, foi uma mentira. Só que rapidinho eu já passei o canal de televisão. Falei, não vou mexer com esse negócio de igreja, não. O coração tava tão assim fechado, Érica. Aliás, Érica, Muito Adriana, que não queria saber mais de igreja, não, nada. não, muito machucado. Aí, depois de um mês, naquela luta com depressão, o Rodrigo foi fazer um show na minha cidade. E os meus pais chegaram no Rodrigo e falaram assim: você não dá um pulinho em casa, rezar para minha filha? Ela está com muita depressão. Meu pai contou toda a história. E o Rodrigo se compadeceu muito pelos meus pais. O Rodrigo falou assim: ó, me espera ali perto do palco, que depois do show eu dou um pulinho na sua casa. Eu vou rezar para sua filha. Uau. Aí acabou o show. E você não sabia? Pai, Você não sabia que ele estava lá? Nada, de nada. Chegou meu pai bateu na porta, minha mãe falou: filha, tem um moço aí da igreja. Você deixa ele fazer uma oração por você? Mas o moço estava na porta, fala: não, sai daqui. Eu, com muita raiva, né? Porque não queria saber de igreja nem nada, né? E o Só pai que a traz. hora que ele entrou para conversar comigo, eu olhei e falei: meu Deus. Pensei, é o moço da televisão. Eu olhei, eu vi aquela aliança grande no dedo dele, grossa, aquele homão, aquele vozeirão. Eita, o homem da televisão. Grande. Na minha cabeça, gente, o homem da televisão, o homem da televisão, o homem da televisão. Ele se apresentou, meu nome eu sou o Rodrigo, sou do Louvor e Glória, vim fazer um show, atendendo o pedido dos seus pais, eu vim fazer uma oração para você. Na minha cabeça ficava, é o cara da televisão, meu Deus, é o cara da televisão. Só que ele começou a rezar e falar muitas coisas para mim. Aí você já ficou mais interessada, né? Que o cara da televisão já mudou um pouquinho o jeito, ou não? Deu uma Não prestei derretida. atenção em nada. Não prestei atenção em nada que ele falou.
Eu ficava assim, que moço lindo, que vozeirão, Ai. que homem mais lindo é esse? Mas teve uma palavra que ele me falou. Hum. Ele falou assim, moça, nem falou meu nome, falou, moça, do teu jeito deu errado, falido. Experimenta fazer o jeito de Deus. Te garanto que vai dar certo. Ó. Não faz mais do teu jeito, não. Sai fora dessa cidade e deixa Deus reescrever a sua história. Uau, que Só que forte. nessa cidade não vai ter como Deus construir tua história, não. Porque aqui você é famosa, hein? Negativamente, né? Daí eu falei, gente, o que esse moço está falando? Que moço abusado, né? Doeu quando ele falou? Ele foi falando coisas assim muito, muito verdadeiras, muito Uhum. direta. Tipo assim, ó, sai dessa, teu jeito foi falido, ó, deu tudo errado. Não tenta mais do teu jeito, não. Ó, foi mal, hein? Eu falava, cara, que cara Vem na abusado. minha casa e ainda quer jogar essas coisas na minha cara, meu. Isso. Só que ele Nossa. deu o recado e foi embora. E eu fiquei num mix de sentimentos. Falei, mas que cara abusado, meu. Você chega na minha casa, fala um monte de coisa e eu não tenho ação. Eu não consigo falar para esse cara, some daqui, sai daqui. Quem que você pensa que você é? Ele me paralisou, porque ele falou verdade. E- E daí depois, só que aquela noite eu não preguei o olho. Eu fiquei muito assim, me questionando o tempo todo. Na hora que amanheceu, eu falei assim para os meus pais: eu vou seguir o conselho desse moço, eu vou embora. Uau. E meu pai falou assim, meu pai, tipo, embora como? Ué, eu vou para Londrina e eu vou tentar um emprego. Eu vou sair fora dessa cidade, essa cidade não tá mais para mim. E eu peguei um ônibus e fui para Londrina. E Aí eu fui decidido pedir assim, falou, eu serviço, vou sair, vou. peguei minha bolsa, peguei o ônibus e fui para Londrina. A hora que eu desci na rodoviária de Londrina, eu tinha lembrança de uma agência de viagem aonde o meu noivo sempre ia comprar passagem para a gente ir para os Estados Unidos, para viajar. E nessa agência me reconheceram, claro. Eu contei a minha história, falei, não deu certo, fui meio que abandonada, preciso de um trabalho. Vocês podem me dar um emprego? Eu vou recomeçar a minha vida. Eu muito orgulhosa, né? Aí a mocinha da agência falou assim, menina, você tem algo muito valioso que é o visto dos Estados Unidos. Você não quer ir embora para os Estados Unidos? Uau. Falei, como assim? Ela falou assim, ó, tem um casal, o marido já mora nos Estados Unidos e ele veio para Londrina buscar a esposa e fez um pacote da Disney muito alto e precisa de colocar pessoas nesse pacote. Você não quer entrar nesse pacote? Nossa, mas saiu para ir para Londrina, de repente para os Estados Unidos, assim, que Eu isso? falei, qual o valor? Ela me passou o valor na época, ela falou assim, olha, a gente te espera, isso já era, tipo, mais no final da semana, ela falou, a gente te espera até na próxima segunda, que o pacote está rolando aqui. A hora que eu cheguei em Bandeirantes, eu fui com aquele clamando, eu fui embora. Voltei para Bandeirantes, falei, é isso. Sentei com os meus pais, falei, eu vou embora. Eu quero ir embora para os Estados Unidos. Aí a minha irmã mais velha falou, olha, pai, ele enlouqueceu. Primeiro pediu as contas do banco sem direito a nada. Abandonada. Desempregada. E acha que a gente tem dinheiro para mandar essa bonita para os Estados Unidos? A minha irmã ficou revoltadíssima. Nossa. Aí meu pai falou assim, falou, filha, no rádio tem muita propaganda de quem é do Banestado, funcionário público, tem empréstimo. Vamos lá ver. Ó, esse pai, Meu pai hein? recebia na época do Banestado, cara. Esse pai, hein? Sempre do lado da filha, hein? Sempre Meu ali. pai tinha uma visão espiritual muito grande. E quando nós chegamos no banco, liberaram o empréstimo realmente para o meu pai, que ele era funcionário público aposentado, e o dinheiro da passagem. Eu falei, eu Nossa. vou embora.
E aí, nesse meio tempo, a minha irmã ligou para o Rodrigo, aqui em Marília. Rodrigo, minha irmã tá louca, vai embora para os Estados Unidos. A gente não sabe mais que caminho que ela vai estar percorrendo. O Rodrigo falou: Nossa, eu mandei ela embora, mas tantos estados para ela ir embora, justos unidos. Então, minha irmã era da renovação na época, coordenadora de grupo. O Rodrigo acalmou muito a minha irmã, falou: Deixa, tudo vai ser ainda melhor do que ela tá em depressão dentro do quarto fechado. Deixa, Deus vai cuidar dela. E daí eu fui embora, conheci o casal na agência, no dia de viajar. Aí eu abracei meus pais na época, assim, foi tudo rapidinho, foi coisa de 20 dias, eu tava arrumando minhas coisas para ir embora. Nossa. Eu tinha visto, né? Sim. Abracei meu pai, falei no ouvido do meu pai assim, falei: Pai, eu tô indo embora encantada por esse moço. Mas eu não falava o nome dele. Porque ele se chamava Rodrigo. E o meu noivo se chamava Rodrigo. Nossa! É... Eita! Aí meu pai falou assim no meu ouvido: Fia, vai embora. Se for de Deus, Deus vai levar ele aonde você estiver. Caramba, eu já Falei: Pai, queria. nem sei. Falei: Pai, nem sei para onde eu tô indo. Ele falou: Mas Deus sabe. Tipo, doidou mesmo. Deu vontade de conhecer seu pai, hein? Na Ai, meu pai é eternidade. um santo homem. Eu sou Nossa! fruto do meu pai, Que da minha sabedoria, mãe. né? Mas com isso, acalmou o seu coração, acredito, né? O pai validou, Acalmou, vai, porque eu né? tive a benção dele, sabe? E quando ele se despediu, ele falou: Filha, não esquece do que aquele moço falou. Faz do jeito de Deus. Você está indo para um país muito perigoso. E lá você não vai ter a gente. Então, acho que é uma chance que Deus está te dando. Vai mesmo. Mas aproveita tudo que Deus te der. E aí eu fui embora com esse casal. E eu caí aonde? Caí em Raianes. Eita! É. Então você E vem eu para os cheguei numa Estados época. Unidos, sai de Fui para os Malicuia. Estados Unidos. De Malicuia. Só que eu fui embora para Raianes. Esse cara morava em Raianes. Cheguei numa época de muita neve, sabe, frio? E foi muito difícil, assim, porque ele saía para trabalhar e eu ficava presa dentro de casa. Muita neve, sem falar inglês. E eu percebo, assim, que eu fui destruída e Deus me reconstruiu. Então, aquela moça da cocada preta, sabe? A Sim. rainha, foi sendo destruída mesmo. E eu fui vendo que eu não tinha forças e que a única força que eu tinha era o Senhor. Então, eu comecei a buscar missa todos os dias, que a casa que eu fiquei com essa família era próxima a São Francisco Xavier. E eu ia para a missa todo dia, meio-dia. Olha que Então, benção. eu não entendia o inglês, mas eu comungava. Uhum. E eu tocava no sacrário e eu dizia para Jesus assim: Nunca te vi. Dizem que o senhor faz paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar. Então, eu estou aqui paralítica, cega, surda, muda. Então, se o senhor já fazia milagre naquele tempo que eu ouvia falar, então agora é a hora. Eu estou aqui, eu sou tua filha, Que não te confiança. conheço, mas eu estou aqui. E eu me abri muito, 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 porque eu só tinha o Senhor. Daí apertou saudade de casa, da família, e toda essa dificuldade do país, a língua, a cultura. Eu sofri demais. E aí vem a notícia do seu pai que falece. Não, meu pai ainda ficou 8 anos. Ah, 8 O anos. tempo que Foi eu no fiquei nos início. Estados Unidos, o meu pai em vida. Quando eu vim embora, eu ainda convivi 6 meses com meu pai. E como é que era esse diálogo seu com o pai lá, né? Já que você veio para cá, igual você está dizendo, numa época de neve que é ruim, as pessoas vêm, aí você já estava naquela fase de deprimida, sofrendo, aí vem Só fechado que em eu casa, fui né? com um problema bem grande, eu tinha que já arrumar trabalho, porque no mês seguinte meu pai não teria salário, porque todo empréstimo que ele fez ia ser descontado. Então eu Nossa. tinha que arrumar um emprego. E eu não queria preocupar ele, eu só ligava para tudo bem, eu estou procurando emprego, cheguei bem, tá tudo bem. Só que olha só como que Deus faz as coisas.
E um dia eu liguei, minha irmã me atendeu e falou: Adri, eu sei que você não quer preocupar o pai e a mãe, mas como que você tá aí? Eu falei: Célia, eu não acho emprego. Aliás, você não tem nem como procurar, eu fico trancada dentro da casa, a família sai, eu só vou para missa. Eu fui muito humilde, sabe? Minha irmã falou assim: ó, tem uma amiga minha que é ministra da Eucaristia e o filho dela mora aí muitos anos. Ele mora em Framingham Olha. e ele trabalha na Macy's. Eu vou pedir uma ajuda. E você acredita, a hora que a minha irmã falou com essa ministra amiga dela, uma senhorinha, a senhorinha ligou para o filho não foi me buscar, É mesmo lá em assim? Rayane, Nossa. para atender um pedido da mãe, entendeu? Uau. Quando... A mãe ligou para o filho e falou: filho, atende uma moça aí que é da comunidade, que chegou faz pouco tempo, dá uma ajuda para ela. Pois o cara foi bater lá em Raianes atrás de mim. Quando a mãe pede, o filho atende, né? Atende. Ele falou: sou filho da dona Dulce. E daí deu meu contato, tudo. Aí marcou de me buscar. Ele falou: vem aqui para Framingham, eu tento te ajudar. E daí eu me despedi da família, fui embora com ele. A hora que eu cheguei lá, eu já fiquei um pouco assim apreensiva. Ele me colocou morando com uma moça amiga dele, casada com um americano, que me deu um help. E daí eu falei: se a única coisa que eu peço, eu gostaria de ir numa missa, se tiver missa brasileira, eu quero fazer parte de uma comunidade, porque eu tendo contato com comunidade, tendo contato com as pessoas da igreja, eu vou ter mais chance de arrumar trabalho. E eu participei, naquele dia que eu cheguei numa tarde, a moça falou: tem um grupo de oração aqui na São Tarcísio, se você quiser eu te deixo lá, depois te busco. Que bacana. Olha como E Deus foi no grupo. vai Não, irmão Nobre, colocando Deus assim, mexendo sempre. as peças, né? É um negócio Demais, maravilhoso. ao meu respeito, foi assim, nossa, só faltava Deus descer e falar. E aí eu fui para o grupo de oração, conheci o Fábio Enéuris, eu pedi ajuda. Lá estavam Eu Fábio e falei, Enélis, lá como coordenadores coordenadores do grupo. Framingham. Daí E eles nós me deram o estamos. E qual microfone, é eu o falei: ó, ano? cheguei. Qual é o ano Hã? que nós estamos falando aí? Qual o ano? 2000. 2000. É. 24 Assim, anos. as torres caíram quando? 2001, se eu não me engano. Foi um ano antes de cair as torres. Aí eu falei com eles, peguei o microfone e falei: eu sou de uma comunidade lá de Bandeirantes, da minha família católica, tal. E eu gostaria muito, né, de ajuda. Enfim, eu tive muita ajuda. Eu não fui morar com o Fábio Enéuris, eu fui morar com a Sueli, que me acolheu assim maravilhosamente. Ela e o Bruno foram assim canal de Deus mesmo para mim. Me acolheram assim como uma pessoa da família. Sou muito grata a ela e ao Bruno. E ali eu comecei a caminhar, porque a Sueli também fazia parte do coral da São Tarcísio, daí eu comecei a fazer parte mesmo da comunidade. Só que teve uma pessoa-chave nesse tempo. Eu conheci o Padre Tony. Eu não conhecia o Padre Tony. Lá no Santuário de Fátima. Ele falava português e eu abri o meu coração para ele. E ele foi o canal mesmo da minha reconstrução, o voltar para a igreja, o perdoar a minha história. Sabe aquilo que Santo Agostinho fala? Conhece-te, aceita-te, supera-te. E ele foi me ajudando a eu me conhecer, toda essa história amarga que eu tinha vivido, só que ao mesmo tempo em aceitar de que de todo mal Deus tira um bem maior. Foi graças ao abandono do meu noivo que eu estava voltando para minha intimidade com Deus, então não era tão ruim assim. Você começou a enxergar o quanto A enxergar Deus. A a beleza em beleza. tudo isso. Nossa. O aceitar para poder me superar, né? A superar toda essa situação. Porque eu tinha muita raiva, muito ódio, muitas dores. E o Padre Tony me levou muito para essa profundidade. Aceita a tua história, conhece primeiro o que está acontecendo, aceita a tua história e com a graça de Deus você precisa superar. Porque E Deus tem que reescrever a tua história, tem muita coisa pela frente. sabedoria também, né? De dar Muito, ele foi assim conselho. incrível, ele foi demais.
A cada 20 dias eu ia em Fátima e ele me atendia e eu chorava. Ele falava, mana, paciência com você, paciência com a sua história. Deus é simples. E nisso você estava trabalhando já, fazendo o quê? Então, o meu primeiro emprego foi McDonald's. McDonald's. Entrava Eu às 7 da trabalhei no manhã e até às McDonald's. 2 da tarde. Uhum. Aí, ali na Rota 9. Aí eu atravessava eu atravessava a Rota 9, eu ia para o De Angelo, das 2 da tarde às 9 da noite, eu fechava o De Angelo. Aí do ladinho eu caía para o Wendy's, das 9 da noite às 2 da manhã. Misericórdia. Trabalhava... Porque eu não sabia dirigir, então eu precisava muito da ajuda dos hispanos para me dar carona. Então eu peguei um emprego assim já para que eu pudesse fazer a pé, eu só atravessava a Rota 9. Ou seja, a Adriana Ferreira é o típico imigrante, né? Que vem para trabalhar e... Totalmente. Né? Mas foi minha escola de formação. Foi uma graduação que eu tirei assim na vida que ninguém vai tirar de mim. Os Estados Unidos, ele proporciona isso, né? Às vezes, infelizmente, às vezes as pessoas não... Alguns, né? Não todos, mas alguns não aprendem. Mas igual você está dizendo, até uma pós-graduação, às vezes, o que passa, né? Que são perrengues, o que são eu lutas. aprendi nessa terra, eu sou muito grata, eu sou muito apaixonada pelos Estados Unidos. Eu falo que estar no Brasil hoje é minha oferta de amor e sacrifício. Olha! Eu amo, amo. Porque foi aí que Deus reconstruiu a minha história. Ele reconstrói a sua história, né? Mas tem um pedaço aí. O moço que você viu na televisão, o moço que foi rezar na sua casa, né? Aí você vem para os Estados Unidos, a sua irmã liga para esse moço para falar com ele. Nesse momento de McDonald's, você sai de Hyannis, você já está trabalhando, está mais inserida na comunidade, né? Então você já não estava mais se sentindo tão abandonada, não, a depressão já estava melhor. Já estava no fogo já. Eita, Glória, já estava no reteté. Eu encontrei o que estava dentro de mim, eu que fiquei tanto tempo fora. Eu encontrei o meu tesouro. A paralítica começou a andar, a cega começou a enxergar, a surda começou a ouvir e eu comecei a falar. Uau! Sensacional isso. E aí você já estava inserida na comunidade, participando de tudo. No grupo Ruá, já estava ali inserida com o Fábio Neures. Aí o que aconteceu? A minha irmã, eu mandei uma filmadora, aquelas bem grandes, pela caixa. Mandei para minha irmã, falei, filma o pai e a mãe, estou morrendo de saudade e muito feliz, e minha família assim, muito satisfeita de saber que eu tinha encontrado a comunidade, que eu estava bem, né? E aí a minha irmã filmou meus pais e para finalizar a fita, ela colocou o testemunho do Rodrigo na Canção Nova. Nossa, aí te arrebenta. Para finalizar essa fita comprida. Aí eu mostrei para o Fábio Neures os meus pais. E eles se encantaram com o Rodrigo Ferreira. E como eles eram coordenadores do grupo, a Enélis falou, trazer esse moço aqui. Eu falei, impossível. Não tem como. Porque não tem visto. Nem tem o contato. Traz o Dunga, que é famoso da Canção Nova. E eles falaram, não, é ele. Que moço é esse? Então, você que está assistindo a gente, hoje o Fábio e a Enélis são os coordenadores da Missão Louvor e Glória aqui nos Estados Unidos. Então, você você apresentou o Rodrigo para eles. É isso, né? Isso. Assim, nem tive intenção. Foi intenção totalmente sem intenção. Eu fui apresentar meus pais. Entendi. Essa é minha família. E eles, no final estava o testemunho do Rodrigo. E eles se encantaram com o Rodrigo. Falaram, não, vamos fazer um evento aqui, vamos trazer esse moço aqui. Que testemunho! E nessa época, você que está assistindo,
essa época que ela está dizendo não é como hoje, que você liga aí a sua televisão e você vê lá os canais em tempo real, nada disso. Era fita cassete que o pessoal mandava pelo correio para você assistir a programação de uma semana anterior que tinha passado lá no Brasil. É isso, né? Sim. Não é Essa hoje que realidade. você vai lá, liga a sua televisão e tá no streaming, tudo live, aquela coisa, falou lá. Não é assim, não. O negócio era um pouquinho mais precário, né? Era fita, Muito. as fitas que vinham para assistir a programação ou da semana ou do mês anterior, 15 dias atrás. Então eram outros tempos, né? Hoje tudo com essa modernidade aí, a gente fala isso, parece até ser coisa de outro planeta, né? Então, nesse momento, a Adriana já está recuperada. Muito. Já é outra Apaixonada mulher. por Jesus. Já está ali apaixonada nesse processo de sair de lá, Sim. né? Apaixonada por Jesus. Inteiramente entregue, Senhor. Eis-me aqui. É mesmo, mas Eu assim. só quero tudo. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Tudo. Mas, Eu só Dri, quero o que o Senhor tem para mim. mas assim, então você sai de lá, passa por esse perrengue todo, e aí você começa, você se afastou, a faculdade e tal, tudo que você já contou. E aí foi nesse negócio de morar em Raianes, neve, trabalhar, e McDonald's, e missa, que você vai redescobrindo aquilo que seu pai tinha colocado no seu coração lá atrás, né? Na intimidade da família. Sabe o que foi? Eu falo assim que as pessoas às vezes se convertem com uma pregação. Uau! Uhum. Mexeu comigo. Eu fui pela força da Eucaristia, Frilly. De eu buscar a Nossa. Eucaristia todos os dias. E porque eu só tinha o Senhor mesmo. E aquela sede mesmo pela palavra, aquela sede pela Eucaristia, porque toda vez que eu buscava Jesus na Eucaristia, eu sentia aquela paz que há muito tempo, sabe aquelas memórias afetivas, sabe? De Sim. quando eu tinha intimidade com o Senhor na minha catequese, na época que eu ia para a igreja com os meus pais. Então, quando eu ia para a missa, por mais que eu não entendesse que eu ia muito em missa americana, mas me trazia aquela memória afetiva, onde eu me encontrava com a minha família, era onde acalmava a saudade, era onde o Senhor ia se revelando aos poucos, assim, o seu plano, o seu projeto, que o primeiro plano, as dificuldades que eu tinha, né, para estar entendendo mesmo o projeto de Deus, enfim. E eu fui muito aberta, muito dócil. Eu saí com um propósito do Brasil. Então, se é para fazer do jeito de Deus, eu me propus a isso. Eu só quero o que Deus tem para mim. E se é essa vida que Deus tinha para mim nos Estados Unidos, eu estava muito aberta a viver, porque eu sabia que aí tinha o propósito de Deus. Então, me dava muita paz. Ô, Dri, você antes de você ser essa mulher de Deus, você teve muito convite para ir para as noites, essas coisas? Porque aqui é assim, a gente vê muitos jovens se perdendo às vezes, né? Vem e aí de repente trabalha, aí tem o seu salário, nunca tinham tido talvez acesso a dinheiro e de repente tem dinheiro, não vou dizer fácil, mas trabalha e recebe. E aí tem o final de semana, a turma já fica daquele jeito. Você chegou a ter essa tentação naquele período que você estava, vamos dizer assim, saindo da noite escura ou saindo daquelas trevas para a luz? Você teve esses amigos infiéis, vamos dizer assim, pessoas que te levassem ou te propuseram, né, ir para outros lugares? Ele, graças a Deus, Deus cuidou de mim demais. Porque, Que na bom. verdade, eu caí no lugar certo. Porque as amizades contam muito. Sim, o ambiente, né, onde você estava Então, vivendo. o ambiente conta demais. Então, eu tive a graça de ter caído na igreja com pessoas do bem, com pessoas boas, com pessoas do mesmo propósito. Eu busquei essa água no lugar certo. Que bênção. E aí, Edri, você então tá ali na igreja, São Tarcísio, com a turma, conheceu Enéuris, conheceu Fábio, e de repente apresenta Rodrigo para eles. E aí, como é que Então, foi? daí, então eles queriam fazer um evento. Uhum. Aí pediram para minha irmã o contato do Rodrigo. Aí eles entraram em contato.
E o Rodrigo se propôs, falou, não, eu vou, claro que eu vou, manda os documentos para eu tirar o visto, que eu vou sim. Ele muito dócil, e vinha aquela voz do meu pai, vai embora, porque se for de Deus, Deus vai levar ele onde você estiver. Eu, caramba, esse moço vai vir aqui. Eu saí encantada com esse moço. E deu certo. Rodrigo fez as malas, deu o O visto. que aconteceu? Caíram as torres gêmeas em 2001. Os atentados. Ninguém entrava e ninguém saía do país. Mandaram fax. E o Rodrigo foi no consulado com fax. Ó. E concederam o visto para ele de 3 meses. Nossa. E, se eu não me engano, é a primeira vez que ele ia vir para cá, então, né? Foi a primeira vez. A primeira vez, olha. Então era impossível ele conseguir esse visto. Porque tudo fechou. Sim, Correio sim. não funcionava. Tanto é, para você ter uma noção da minha inocência, eu estava limpando uma casa. Daí eu saí do McDonald's, comecei a ter as minhas casinhas, a Inelis passou umas casas para mim. Daí o Dado, a Beta, na época, me deu umas casinhas também. E eu comecei a participar mais assim, das coisas da igreja, a trabalhar menos. E daí, numa casa, eu estava passando o Vecchio numa sala e uma TV muito grande. E estava passando o jornal e os aviões entrando nas torres. E eu com o Vecchio ligado, olhando, pensando comigo, nossa, que filme da hora. Uau, você achou que era filme? Eu vou querer assistir esse filme. Nossa. Me chamando a atenção, e aquilo eu não entendia nada de inglês. Eu não entendo nada até hoje. E eu olhando aquele avião entrando nas torres, e eu falando, gente, que filmaço, meu! Eu com o Vecchio assim, ó, na televisão. Daqui a pouco a patroa desce correndo as escadas, mandando eu embora. Nossa. Tirando o Vecchio, o fio assim da energia, mandando eu embora. Gente, que povo louco! Ela me empurrava assim para mim ir embora. Aí tocou meu celular e Nelson falou, Rani, onde você tá? Eu falei, tô numa casa, mas tá mandando embora, né? Que louca essa mulher. Ela falou, venha embora, você não sabe o que tá acontecendo. Tá acontecendo um atentado. Vem embora, vem embora. Eu, gente, que doideira. Eu fui pra casa da Inelis direto. Cheguei lá e que eu fui procurar saber o que estava acontecendo, que o avião saiu de Boston, estava tudo, né? Enfim. Aí mandaram um fax e o Rodrigo conseguiu esse visto. Aí eles marcaram o primeiro Louvai. Louvai. Olha, quem é das antigas aí, hein? Nação Tarcísio. Uau. Louvai. Veio. Na época, acho que a dona Tereza também era coordenadora. Enfim, era uma equipe ali. Uhum. E daí o Rodrigão chegou. E aí? No primeiro Louvai. E eu fui falar com o padre Tony. Falei, padre, ele tá vindo, e agora? Ah, o padre Tony já sabia de toda a história, né? Tem cantado com esse moço. Dessa quedinha aí ele já sabia também, né? Demais, meu coração era escancarado pro padre. Porque daí eu virei Adriana de Jesus. Quem eu queria? Um homem de Deus. Nossa, esse é o homem. Mas você tinha isso na sua cabeça, que passando pela sua cabeça? Não, não é possível. Veio aqui para os Estados Unidos, tá vindo. Meu pai falou, não, como disse, eu vou dar uma investida. Não, o padre Tony falou assim, olha, Deus está trazendo. Nossa, o padre botou pilha. Agora, ele não vai adivinhar. Essa não é a parte de Deus, mana. Fala que você está encantada com ele. Padre do céu, eu tô com frio no estômago. Ele falou, fala das suas emoções para ele, mana. Isso Deus não faz. Caramba. Aí o Rodrigo chegou,
trazendo muita referência da minha família, presente. Imagina a alegria dos meus pais, saber que o Rodrigo ia me encontrar na igreja Legal. e que realmente eu estava realizando um sonho da minha família, né? Voltei para Jesus. Bacana. E ele parecia que já era de casa também, né? Já estava íntimo, que foi lá, Porque manda a minha irmã você era sair. coordenadora de grupo, minha irmã levava muito ele para Bandeirantes. A minha irmã conheceu o Rodrigo de muitos anos, conheceu a Érica, levava o Rodrigo muito para minha cidade para pegar encontro para música. A Érica foi grávida muitas vezes na minha cidade Olha. para participar dos encontros. A minha irmã é da renovação das antigas, sabe? E daí meu Rodrigo chegou com muitos presentes. Uhum. E assim, me trazendo muitas notícias que o meu pai já estava com câncer e trazendo muitas referências afetivas. Que bacana. Aí ele pregou o louvor, a igreja, assim, não teve lugar para quem quis. E olha que a São Tarcísio é enorme. Grande. Avivou, que a turma ficou enlouquecida. E daí vinha aquela frase do Padre Tony: Mana, abre teu coração para ele. Já estava ali Ele vem, prega e depois acredito que ficaram ali juntos, ou vocês, Não, né? veio, pregou, Uhum. e daí saímos para comer com ele, só que ele ficou hospedado onde eu morava, Nossa, na mesma casa? mesma casa. Porque eles quiseram colocar ele próximo, porque ele era, tipo, conhecido da família, era a pessoa com que ele tinha intimidade, Dri era do eu que céu. conhecia. Mas isso foi muito. Deus foi muito, Não, né? demais, né? Os planos aí de Deus foram assim, muito Deus tinha junto. muita pressa, O na coitado verdade. Rodrigo não sabia de nada, veio trazendo as Nada, coisas e tava ali, nada. né? O Rodrigo vai estar com a gente no podcast também, gente. Ele vai falar um pouco desse outro lado da história aí também, viu? Como é que foi esse negócio? E daí, eu lembro que acabou, daí o Rodrigo começou a frequentar, a visitar outros grupos, eu junto com o Fabianello, levando ele para os outros. Não tinha assim, na verdade, eram nas casas, dos basement das casas, que não tinham grupos montados. O único grupo forte era o Frame. Uhum. E daí eu lembro que no meio da semana ele estava com muita roupa para lavar. Daí a gente saía para limpar a casa, caçou ele durante o dia, ele ficava sozinho o dia todo, alguém do coral, alguém do grupo pegava ele. E ele ia muitas vezes na São Tarcísio durante a tarde atender as pessoas, a gente ficava se encontrando só à noite mesmo para os eventos. Aí eu peguei, falei, vamos lá então, porque a laundry era embaixo do prédio, não era na casa. Sim. Aí enquanto bateu a roupa, eu fiquei sentada numa escada com ele, assim, esperando a roupa acabar de lavar já para secar. Tá. Daí ele começou a falar da minha família, perguntando, e aí, como que você tá? Fala um pouco de você para mim, você tá bem? Que bom que você se encontrou de novo, tô feliz, sua família vai ficar feliz, tal, tal. Eu falei, eu tenho uma coisa para te falar. Nasci na lata de. Na lata. Nossa. E ele muito reservado, ele é muito sério, ele é muito... Arregalou o olho ou não? Muito. O que essa mulher vai falar, meu Eu falei, Deus? sabe o que é, Rodrigo? É que eu saí encantada do Brasil com você. Ele ficou aquele silêncio. Daí ele me deu uma afastada assim de mim, que ele estava sentado assim na escada, né? Daí ele olhou para mim e falou assim: olha aqui, moça, eu tenho 3 coisas para te falar. Você se põe no seu lugar. Você não faz parte da minha história. Eu vou servir a igreja e criar minha filha. A história que Deus tem para você, eu também não estou incluído. Então você se põe no seu lugar. Dri do céu. Assim? Foi fera, cara. Rodrigão? Eu acho que eu tenho raiva desse dia até hoje. Foi assim de chegar junto mesmo. Você que está assistindo, nós vamos gravar com o Rodrigo, mas ele estava num período que a esposa dele, a Érica, tinha falecido,
né? Então ele estava meio que vivendo ali alguns conflitos, luto, e, né? Tava tudo muito recente. Aí aparece a Adriana nesse tempo, né? É isso, né, Adriana? Eu acho que muito recente, Né? muito recente. Faz até 3 anos, acho. Dri, mas ele Ele com aliança virou. de casado. Ele tava com aliança. Ele vira para Ele você e usou fala aliança de desse jeito. casado quase 8 anos, na verdade. Porque a aliança era um escudo, né? Para as pessoas não se achegarem. Mas você não quis nem saber. Você viu lá a aliança e não quis nem saber. Eu falei que o Panetone falou que essa parte Deus não ia fazer. E foi mesmo. Aí depois que ele falou tudo isso, eu olhei para ele e falei assim: olha aqui, Rodrigo, eu tenho também 3 coisas para te falar. Eu disse que eu estou encantada com você. Eu não estou falando que eu te quero. Enfim, eu amo Jesus, amo a minha vida nos Estados Unidos. Já sofri demais por um Rodrigo. Tenha certeza que você não está na fila para esse sofrimento. Eu só estou dizendo que eu sei encantada. Não estou dizendo que te quero, não estou dizendo que eu tenho pretensão, não estou dizendo nada disso. Você que está pretencioso com essa fala. Então você também tem que se pôr no seu lugar. Gente do céu, mas ficou Eu tenso. levantei, batendo o pé, fui tirar a roupa, coloquei para secar. E ele naquele silêncio, sem graça, e ele, tipo, caramba, né? Não tinha assunto mais. Nossa. Porque ele ficou assim. Primeiro ele se assustou, porque ele estava numa fase também, filho, de todo mundo vir e falar que se apaixonava por ele, de ver o viúvo com a filha. Sim. Então ele estava por muitas lutas também, sabe? Sim. E aí, de repente, Então, aparece a Adriana e fala que tá encantada. Ele, na hora, deve ter. E ele também consagrou a vida dele também. Essa aliança era como se fosse um dízimo que ele entregou para o Senhor a vida dele, sabe? Não se envolver com ninguém, a não ser com a missão mesmo, criar a vitória e servir a igreja. E tinha um bispo que acompanhava ele nessa época. Ele fazia parte de um grupo de leigos para ele se consagrar, sabe? Ele tinha muito direcionamento e muito acompanhamento. Então ele já quis cortar o mal pela raiz. E já Aí foi. subimos com a roupa, aí continuou a missão e ele muito... Eu percebi que ele mudou completamente, assim, muito seco, muito... Ô, irmã, hoje é onde? Não se sentiu mais à vontade de estar no mesmo lugar que eu. Ele muito reservado. Eu vi que ficou ruim, sabe? Odri, mas e aí você veio à tona todo aquele sentimento de rejeição que você tinha passado lá atrás? Não. Não? Tava curada mesmo? Não. Muito. Veio um sentimento assim de muita honraria, sabe? De eu me valorizar, de eu me dar o valor. Por mais que ele fosse um homem de Deus, ele era um homem e que ele não ia jamais pisar no terreno do meu coração, que era tão sagrado. Olha que bonito. Então eu me posicionei muito, subi no salto, falei, não, aqui não, de novo não. Sim, então você já estava mais madura na fé, já muito tinha, né? Madura, muito Sabia madura. o que queria. Muito sabendo assim para onde estava indo, sabe? Que bom, que bacana isso. E daí ele vem embora muito estranho. Tipo assim, ele com raiva, tipo, que raiva dessa moça, sabe? Nossa, cara, caramba! Aí ele vem embora, depois de 3 meses, teve outro convite para ele voltar. Só que ele falou assim, já cumpri minha missão, tô indo embora, meu visto aqui 3 meses vence, a minha história dos Estados Unidos acabou, era só esse evento, vida que segue. Aí veio mais um pedido, depois de 3 meses, para ele voltar, para ele ir para o consulado renovar o visto dele. Para ele dar continuidade o que foi inflamado aqui. Formação para dízimo, formação para pastoral familiar. O padre Gelson falou, ele tem que vir aqui, tem que ficar 1 mês aqui. E o Rodrigo teve esse papel importante de fundar grupos, de formar. O papel do Rodrigo aqui nos Estados Unidos ele é importantíssimo, né? Hoje nós temos essas comunidades, tudo, mas foi muito importante. Tanto é que o bom de tudo isso que ele foi embora, ficava o Fábio Eineldes e eu dando sustentáculo para esses grupos, dando sustento na própria evangelização, ajuda as pessoas. Então não era aquele missionário que chegou, evangelizou, foi embora e aí?
Então, esse grupinho que se formou ali, eu, o Fábio, a Enel, depois o Douglas, a Shirley, na época o Dado e a Beta, a gente frequentava os lugares, iam para os basements, evangelizava, e eu assim, me encontrei, né? Nisso, vida mesmo, vocação, chamado. E daí, depois de 3 meses, o Rodrigo foi no consulado, ele fez uma oração para Deus. Se essa porta não for para mim, fecha. Porque ele sabia que ele tinha um problema aqui. É, e Deus estava muito assim com você, né? Ia dar ruim isso aí. Aliás, dá boa, né? E daí ele foi para o consulado, aí o visto dele chegou, o passaporte chegou pelo correio, ele com um visto de 10 anos. Nossa. Ele falou, caramba, Deus Escancarou a tem plano porta. para mim. Deus tem plano para mim nessa terra. Aí o Rodrigo começou a voltar, muitas vezes para os Estados Unidos, e ele nunca mais ficou no mesmo lugar que eu, nunca mais. Ele fazia essa exigência, eu vou ficar onde? Ah, na paróquia, na casa paroquial, ótimo. Então, ele começou a ficar muito na casa paroquial, depois começou a vir muito para cá, mas ninguém sabia, sabia que nós tínhamos amizade, mas dessa parte do meu coração ninguém sabia. E a gente começou a montar os carros para sair nas missões. Eu sempre me jogava no último carro, o máximo de distância que ele queria ter comigo, sempre me chamando de irmã, sempre muito reservado. Ele colocou uma barreira assim, muito grande. Tava dando uma de durão ali, então. Ele não sei se tinha alguma coisa no coração, mas ele falou: eu vou fechar aqui essa porta, e se Deus quiser, ele vai abrir, vai mostrar. Não deu brecha. Só que uma coisa que ele percebia, ele parava, ele falava assim, nossa, uma moça resolvida. Porque daí eu guardei e falei, Jesus, agora não me pertence mais. Eu sei que ele precisa de um milagre. Aí eu abri meu coração para os meus pais, eu falei, me abri para o Rodrigo, e ele foi muito duro comigo. E meu pai me disse uma palavra muito certeira. Ele falou, Fia, não se desiste de um homem de Deus. Nossa. Vamos rezar. Caramba, seu pai é muito da hora, hein? Eu Não sou desiste dele, né? Nossa, dá pra ver, o fruto não cai longe do pé, né? Nossa. Só que daí, filho, olha como que Deus foi trabalhando. Quando o Rodrigo voltava para o Brasil, ele ia para casa da minha família levar presentes. Eu falava, você pode mandar isso aqui para minha família, você pode levar isso aqui para os meus pais. E muito assim, reservada na sala, sabe, bem. E ele ia para a casa dos meus pais. E na casa dos meus pais, Deus refazia ele. Porque ele chegava na casa dos meus pais, ele encontrava meu pai em pé no portão com a camisa do Santos. Já era um sinal para ele. Ele é santista. A simplicidade do meu pai e da minha mãe, isso agradava muito o coração do Rodrigo. E ele ia muito com a Vitória pequenininha, passava final de semana lá para descansar. Então, aqui com você não queria papo, mas lá no Brasil tava todo com a família. Muito, muito, porque ele via que a boca do meu pai era uma boca de Deus para ele. Uau. Então, muitas vezes, o meu pai falava coisas para ele que tocava muito. Não nada de mim, sabe? Mas de ele ser dócil à vontade de Deus, num recomeço. Então, em casa, eu ficava muito à vontade com os meus pais. Então, Deus foi trabalhando no coração dele junto com a minha família. E ele se compadecia muito assim, sabia que o meu pai estava com câncer, que eu não poderia vir para cá. Aí teve um dia, quando ele foi para os Estados Unidos, que ele começou a ir todo ano, 2 vezes, né, no ano. Aí teve um dia que ele se rendeu um pouco, assim, sabe? Ele falou, olha, Adriana, eu admiro muito a sua luta de você não voltar para o Brasil e de você... E sempre eu ligava para o meu pai, falava, pai, eu vou embora, passar esse último tempo com o Senhor. E ele falava assim, filha, o céu nos espera. Nosso tempo de terra acabou. Deixa Deus continuar reescrevendo a sua história. O meu ciclo já está se encerrando. Então, não vem embora.
Então, toda vez que meu pai dizia isso, o Rodrigo eu era muito forte também. Eu falava, então eu vou ouvir meu pai, eu vou ficar até o fim. Descobrir o que Deus tem para mim, né? E daí, uma vez, o Rodrigo pegou e falou assim para mim: olha, eu te admiro muito de ver a força que você tem de estar aqui nessa terra, feliz, cumprindo a vontade de Deus. Você é muito resolvida. Isso é para tua família, é uma honraria mesmo. Deus te honrou pela o joelho no chão dos seus pais. Você é uma grande vitória dos seus pais. E daí, o Rodrigo começou a fazer um discernimento aqui de um grupo de consagrados. E nisso se foram 8 anos. 8 anos o processo, desde o primeiro encontro. Desde o primeiro encontro, sem tocar no assunto do meu coração. Sem tocar no assunto do meu coração. Mas a gente muito amigo, muito envolvido com as coisas da missão. A amizade voltou? Voltou, assim, ele foi se rendendo muito assim por causa da minha família, de ver o sofrimento do meu pai. E ele foi dando mais assim liberdade, mas nunca para falar do coração. Sempre as coisas da missão. E a gente muito entregue, a missão crescendo, a gente se fala muito com as coisas da organização da missão. Enfim, nesse tempo, o bispo que acompanhava o Rodrigo, já fazia 8 anos que ele fazia esse acompanhamento, falou assim para ele assim: Rodrigo, você vai ter que viver 1 ano de namoro com uma mulher antes de eu te consagrar. Eu tô falando para você, Deus é muito, Deus, né? O Rodrigo falou: como assim? O bispo falou assim: olha, o seu primeiro chamado foi família e casamento. E você morreu com a Érica. Isso é nítido. A aliança no seu dedo já mostra. Você vive esse luto até hoje, mas você precisa de se abrir, porque o seu primeiro chamado é família. Então você vai ter que viver 1 ano de namoro com uma mulher. Se nesse 1 ano você não sentir nada, aquela química, você volta que eu te consagro. Aí ele entrou numa sinuca, porque ele falou: cara, que mulher louca vai querer viver 1 ano de namoro comigo? Tem uma. E nesse tempo ele foi para os Estados Unidos com a Vitória me chamando de tia Adri, nós fomos para uma missão na Flórida, conseguimos levar a Vitória na Disney, a minha sogra foi junto, Olha que legal. a mãe do Rodrigo na época, e tudo muito tranquilo. Não, mas você já estava se sentindo, você já, nesse momento, você já estava arquitetando alguma coisa, ou não? Então, Frilly, ele não dava muita esperança, assim, em nada. Mas você ali, Na verdade, você não, não fala... Teve uma época que eu tinha raiva porque tinha um cara que era afim de mim. E esse cara ia conversar com o Rodrigo, pedir conselho. E o Rodrigo falava para ele assim: chama ela para jantar. Ela é maravilhosa. O cara me chamava para jantar e o Rodrigo dava conselho para ele, sabe? Eu tinha muita raiva. Mas quando que esse negócio se estreitou, Odri? Então, aí eu falava assim pro meu pai: esse homem aí não dá sinal de nada. Ele falava: não, você desiste de homem de Deus, continua rezando, reza daí que eu rezo daqui. Aí, na hora, veio na cabeça dele assim: eu sei quem pode me ajudar. A Adriana pode me ajudar. Porque toda vez, olha só, toda vez que ele ia para os Estados Unidos, ele ia conversar com o Padre Tony. E ele falava assim: Padre Tony, dos desafios dele. Eu tenho muito medo de me relacionar com alguém, com alguma mulher, porque eu tenho minha vocação, eu tenho minha filha, eu tenho uma comunidade. Nenhuma mulher está pronta para enfrentar isso, as minhas ausências, e me dividir com as pessoas, me dividir com uma vocação. Eu não vou ser presente. A mulher que tentou entrar nesse quadro morreu. Então, não acredito que tenha uma mulher para isso. Ele tinha os medos, as aflições do coração que ele abria para o Padre Tony. E ele falava para o Padre Tony que já sabia de tudo e conhecia a mulher, que, né? Porque o Padre Tony também era imparcial. Ele, entendeu? Ele era o padre que direcionava o Rodrigo. Ele falou um dia, o Padre Tony falou uma coisa para o Rodrigo. Falou: nossa, mano, se Deus teve um José para Maria, não vai ter uma mulher para você?
Nossa, podia ter dormido sem essa, hein, Rodrigão? Não, essa aí Essa foi foi de arregaçar, hein? fatal no coração dele. Essa foi igual uma bomba. Aí o Rodrigo pegou, foi lá em Bandeirantes mais uma vez, falando com os meus pais, e abriu o coração dele para os meus pais. Falou: olha, eu tenho que viver um ano de namoro com uma mulher, mas eu não posso enganar a pessoa. Eu estou pensando em pedir a Adriana para me ajudar. O que vocês acham? Meu pai falou: é a pessoa certa. Minha filha vai te ajudar. Ele falou: eu não gosto dela. Daqui a um ano eu não quero ser cobrado. Meu pai falou: não, ela é bem resolvida, ela vai te ajudar. Aí, numa das missões que ele foi para os Estados Unidos, ele me chamou para conversar. E ele falou: olha, Adriana, não gosto de você, eu estou nesse impasse, eu que ajudo tantas pessoas, estou precisando de ajuda. Eu falei: eu te ajudo. Eu topo namorar com você um ano. Eita! Assim? Ele falou: mas eu não gosto de você, a gente não vai se beijar. Mas veio também com uma lista, vem com uma lista de coisa também, né? Não vamos beijar, não sei o quê, tarará, tarará, tarará. Pensa num homem Rapaz, fechado. E você de boa, você falou assim, não, já que eu, né, desde quando eu vi lá... Eu sabia que essa rolha tinha que sair. Eita! Eu falei: não, deixa comigo. Eu falei: eu topo. Daí ele reuniu a comunidade, Louvor e Glória, e falou: ó, estou pedindo a Adriana em namoro. Estou passando por um desafio, tenho que viver um ano de namoro com uma mulher, mas saibam vocês que não gosto dela. Daqui a um ano ninguém vai poder me cobrar nada, porque ela se dispôs a me ajudar. Não é verdade, Adriana? Nossa. É verdade. Na frente de todo mundo. Todo mundo da comunidade. Ele começou a chorar muito, ele chorou muito. Ele falou: olha, eu nunca imaginei em ter que viver isso. Eu que sempre ajudei tantas pessoas, eu estou precisando de ajuda. Eu falei: eu ajudo. Estou disposta. Deixa comigo. E daí ele veio embora para o Brasil, sem nenhum beijo, mas era meu namorado. Tentamos pegar na mão, ficou esquisito demais. Nós fomos passear naquela loja Jordans, lembra? Uhum. Sim, sim. Quando você chegava na loja, colocava um colar em você, aí tinha um teatrinho na loja. Foi nosso primeiro passeio sozinho. Aí ele tentou pegar na minha mão, uma mão dura, sem nenhum beijo, sem nada. Dri, você foi amolecendo esse coração, então. Falei: isso não vai dar certo. Ele veio embora pro Brasil sem beijo, sem nada. Aí depois ele voltou. Só que quando ele chegou no Brasil, ele começou a me ligar. E aí, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bem? Depois ele me ligava de novo. E aí, como que você tá? Eu bem. Daí teve um dia, ele me ligou de madrugada, cara. Ele falou: ó, tem uma coisa pra te falar. Pode falar. Eu fico pensando em você. A Vitória tá andando de bicicleta. Eu fico imaginando você aqui com a gente. Na verdade é o seguinte: você tá colocando fogo, lenha no fogão, e tá pegando fogo, as panelas estão queimando. O que eu faço? Eu fico pensando em você, voltando a sonhar de novo. Me ajuda. Eu ajudo. Falei: meu amor, você tá se abrindo. Só que daí começou a ficar muito assim: meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Ele já no Brasil, você aqui, você não podia ir. É isso? Não, e ele, fundador da minha comunidade. Membros. Eu ficava assim: meu Deus, como eu vou beijar esse homem? É meu fundador. Eu ia lá, chorava: Padre Tony, eu não vou dar conta. Parece que o negócio tá dando certo. Mana, você rezou tanto, espera. Aí ele foi para uma missão. Aí me colocaram para eu ir buscar ele no aeroporto. Eu era namorada, todo mundo já sabia. Uhum. Da hora que eu cheguei no aeroporto, ele me deu um abraço como nunca na vida, de não me soltar. Eu vi que negócio esquisito. Ele olhou para mim, colocou a mão no meu rosto assim e falou: vamos lá no Padre Tony? Agora? Falei: vamos. Liguei, o Padre Tony estava disponível, fomos direto
ali no Padre Tony Holliston, né? O Padre Tony atendeu, daí entramos na sala do Padre Tony, e ele começou a chorar, falou, padre, eu fico pensando nela, não estou sabendo lidar, me ajuda, eu não quero machucar a Adriana, não quero que seja só uma emoção, eu sou uma pessoa muito responsável. Daí o padre falou, mano, se abre o amor, tá tudo bem, ela é sua namorada, é só um namoro. Aí o primeiro beijo que ele deu em mim foi perto do padre. Olha aí. Beijou minha Seu. testa, colocou minha cabeça assim no ombro dele. Que processo, né? Foi lindo. Né? E aí. Daí ele voltou pro Brasil. A outra vez que ele voltou, ele chegou em mim e falou: olha, já sei que eu quero. Aí começou a ter muita intimidade por telefone, sabe? Muito carinhoso, meu amor. Aí tirou aliança, começou a assumir um namoro mesmo para todo lugar que ele ia, sabe? Aí ele chegou aí e falou: Adriana, é o seguinte, você topa largar tudo, ir embora pro Brasil, se casar, assumir a Vitória. Falei, topo. Se isso é o que Deus tem para mim, eu largo tudo. E você estava disposta mesmo? Falou, não, é isso mesmo e vou e... Disposta, não pensei duas vezes. Uau. Aí ele pegou a aliança, comprou aliança de noivado, foi na minha casa, falou com os meus pais, e muito aberto, muito apaixonado. Aí nós marcamos o nosso noivado e a minha despedida. E foi na igreja em Hollister que o Padre Tony celebrou o nosso noivado. Eu entrei que deu uma noiva, assim. Nossa. A igreja lotou, todas as comunidades foram no meu noivado, teve bolo de casamento, Que legal teve isso. festa, já teve a minha despedida. E aí você já volta pro Brasil e vocês... Embora pro Brasil, convivi uns 4 meses com a Vitória. Nisso o Rodrigo foi para a África. Aí eu convivi com a Vitória, com a minha sogra. Minha sogra não me aceitou, não foi no meu casamento. Nossa, mais luta, gente, essa mulher, meu Porque eu cheguei no Deus. Brasil, foi muito difícil para as pessoas me aceitarem, porque era a figura da Érica, né? E o Rodrigo falou há uma vida inteira que ele não ia se casar de novo. De repente aparece a Adriana. Mas eu tive uma pessoa que me acolheu e que foi o sustento, assim, que me ajudou demais, que foi a Vitória. A Vitória abriu o coração dela, assim, incrível. O coração dela, assim, foi demais. E o seu Sérgio, pai da Érica, também se abriu demais, me ajudou demais. Ele que fazia as correrias comigo, porque eu não dirigia aqui no Brasil carro de marcha. Ele que me levou para ver meu vestido de casamento. Ele que me acolheu como um pai. Eu convivi muito pouco com a minha família em Bandeirantes, que eu tinha que ficar em Marília para ter essa convivência com a Vitória, porque a minha sogra saiu de casa, foi embora. Nossa. Ainda tem todo esse imbróglio com a sogra até resolver. E as pessoas muito fechadas também. Dri, o começo foi desafiador. Mas aí casa, estão casados já há quanto tempo? Há 17 anos. 17 anos. Uma linda história. E no dia que eu me casei, filha, a hora que eu comunguei assim, eu chorei muito, sabe? A Vitória chegou por detrás, eu tenho até uma foto. Ela chegou por detrás e falou no meu ouvido assim: agora eu posso te chamar de minha mãe. Nossa. Você é minha mãe. Isso. 10 anos a Vitorinha tinha. O Rodrigo ficou viúvo 10 anos. Né? E ela me chama de mãe até hoje. Nunca tive problemas com a Vitória, ela já está com 26 anos. Nunca aconteceu do Rodrigo chegar de uma missão e eu falar, não foi bom com a Vitória. O que talvez ele temia ter essa rusga entre vocês e de repente um negócio... Mas eu falo que a minha espera, tanto é que agora em finados nós fomos na missa, né? Eu sempre levei as crianças no túmulo da Érica, né? Apresentar a mãe da Vitória para as crianças e mostrar para as crianças que a Vitória não saiu da minha barriga. E daí, no finados agora, nós fomos na missa, fomos lá no túmulo, daí nós chegamos, o Miguel falou, eu fui lá ver tua mãe. Que legal. É uma graça. Então eu vejo assim que quanto mais a gente respeita a história, mais ela é livre em amar, sabe?
E quantos filhos hoje? Os dois, vocês têm? Eu tenho 3, que é o Miguel, a Sofia e a Maria, e já tenho 5 no céu. 5. É, Então, são tenho 4 com a Vitória 4 com a Vitória e e 5 no céu. 5? Nossa, Adri. Eu tive 5 perdas. 5. E como é que foi para superar? E daí, quando eu cheguei, né, para me casar, eu tive a honra assim do meu pai me levar no altar. Nossa. Meu pai ainda, encontrei meu pai ainda, convivi com meu pai por 6 meses. E eu tenho essa lembrança assim que quando abriu a porta da igreja, o meu pai disse assim: Senhor, agora eu te entrego o meu espírito. Eu estou pronto. Porque meu pai tinha um sonho, né, filho, de me honrar no altar, porque foi um abandono, eu fui uma chacota na cidade, isso do coração do meu pai foi uma flecha mesmo. E como é que é o nome do seu pai? Eu não perguntei. Miguel. O Miguel. E hoje Miguel e Érica intercedem lá de cima. Demais. Isso é maravilhoso. Olha que história extraordinária. Eu sou fruto mesmo do joelho no chão dos meus pais. Por isso que eu digo para vocês que estão nos assistindo, nunca desista de rezar para os seus filhos. Porque você que está aqui, você é fruto da oração de alguém. Eu sou fruto da oração de um homem muito simples, de não ter nenhuma leitura, nenhum estudo, mas de ter uma sabedoria, uma fé, que meu pai sempre dizia: eu ainda vou ver na terra dos viventes a glória de Deus se manifestar. Eu não vou ser confundido. Eu não vou te perder. E realmente meu pai foi honrado. E por aí Deus me honrou até no nome, me deu um outro Rodrigo, agora um homem de Deus, né? Que bênção isso. Isso é maravilhoso. O Rodrigão vai estar aqui com a gente para contar essa história e a Adriana, com o maior carinho, passando por ela, pela vida dela, né? A gente ouviu aqui desde o início que passou esse encontro, esse amadurecimento, né? E agora eu quero perguntar o seguinte para você. Você hoje, aí em Marília, você cuida do que em si na missão? Então, a Missão Louvor e Glória, aqui em Marília, nós temos a sede, né? Isso é uma casa Bom Samaritano. E essa casa nós temos uma capela e tem o Santíssimo. Essa casa é a vida social da comunidade. Nessa casa, nós damos café da manhã todos os dias para as pessoas na rua. Toda quinta-feira nós temos 24 horas de adoração com o Santíssimo. Nossa missão é reconhecida aqui pela igreja, graças a Deus. Nessa casa tem uma farmacinha de doação de remédios, nós ajudamos as pessoas que não têm condições de comprar remédio. E além dessa casa, nós temos a Casa Mateus 25. As pessoas que não querem mais viver na rua, nós levamos para essa chácara. E geralmente, filha, as pessoas que vão para essa chácara são as pessoas que não querem mais saber da rua, já são as pessoas idosas e muitas delas vão para morrer. É mesmo. E a gente consegue dar para essas pessoas uma dignidade nesse final da vida. Nós temos o caso do seu Otávio, de quando ele estava ruim no hospital, inclusive quando ele estava no hospital, a Vitória já se formou, já ela é enfermeira, e ela cuidou dele. E eu entrei para estar com ele ali, conversando com os médicos, dando toda assistência. E ele já no final da vida, eu falei no ouvido dele: seu Otávio, quando o senhor chegar no céu, fala de nós para Jesus, hein? E ele, muito baixinho, falou no meu ouvido: vai ser Jesus que vai falar de vocês para mim. Olha. E em seguida o seu Otávio, no outro dia, faleceu. Nossa. Então, a Casa Mateus 25, a gente vê que é uma obra de Deus mesmo. O bispo está muito presente. Todo aniversário do bispo, ele passa lá com os meninos. Sexta-feira passada, ele passou, pegou umas pizzas, foi lá comer com eles. Final de ano, almoço, a gente sempre está junto. Então, é uma casa muito vista com bons olhos pela diocese, sabe? Nós não temos nenhuma ajuda municipal, governamental. A gente faz frango a cada 15 dias para sustentar essa casa. Inclusive, amanhã, às 4 da manhã, eu vou estar lá limpando esses frangos para domingo assar.
e a gente vender esses frangos. Então é o que sustenta a nossa comunidade. E o Rodrigo viaja, eu fico, né? Porque eu sei que agora a minha missão é aqui com os meus filhos, difundindo valores neles e eu cuidando da comunidade aqui. Então, o Rodrigo sai, você fica aí cuidando junto com a turma que te auxilia, e, né? E como é que é ser mãe, ser esposa de missionário? Porque como é que faz quando bate aquela tristeza, ou o menino tá meio exaltado? E como é que você enfrenta essas dificuldades normais na vida, né? Do casal. Ser humano, Do né? ser humano, é. Sabe, filho, de uma coisa que eu, assim, quando uma mulher entende qual é o seu papel na Terra, ela não inventa muita moda. Eu sei qual é o meu papel. Eu sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Eu estou do lado de um homem que não me pertence e que eu tenho que sustentar essa vocação dele. Então, isso dentro de mim é muito maduro, é muito claro. Eu sou muito resolvida com a minha história. Eu sei que onde Deus me plantou é ali que Ele vai me santificar. Deus me plantou aqui. Eu lavo, passo, cozinho, sou dona de casa, cuido dos meus filhos, levo para a escola, busco. O tempo que as crianças estão na escola, eu estou na comunidade. Então, isso dentro de mim, eu vivo a minha vocação, não na sombra da vocação do Rodrigo. Eu não dependo da vocação do Rodrigo. Eu tenho a minha vocação, eu tenho o meu chamado, eu tenho o propósito de Deus para a minha história. Então, isso para mim é muito tranquilo. Sabe, quando eu tenho a certeza que é aqui que Deus me santifica. Então, quando eu vou lavar uma roupa, quando ele chega com a mala cheia de roupa, quando ele chegou dos Estados Unidos na terça-feira, o Douglas foi buscar ele para mim em Guarulhos. Ele veio, passou uma tarde com a gente, trocou de mala. Meia-noite, eu levei ele para Campinas e ele foi para Cacoal. E quarta-feira, eu vou até Campinas, eu pego o Rodrigo e eu vou para Canção Nova com ele. Ele vai pregar um encontro para as famílias de casais com o Frei Gilson, a doutora Filó, e eu vou estar junto com ele. Então, isso para mim, essas pequenas oportunidades é muito gratificante. Em tudo que eu faço aqui em casa, uma roupa que eu lavo, uma troca de mala, um sapato sujo que eu lavo vindo do Mato Grosso, eu vejo que ali são os meus encontros com o Senhor. Eu falo que é ali que o Senhor quer me encontrar. Então, eu procuro ver essa bondade de Deus e quando as coisas não saem do meu agrado, eu tenho, assim, a minha alma precisa passar por isso. Que nem tudo é flores. Mas eu vou tendo a graça de amar esses espinhos em meio às flores, que existe a nossa humanidade, a distância, a saudade. Eu perdi os meus 5 filhos e o Rodrigo sempre longe. A minha mãe faleceu, o Rodrigo estava fora. Então, a probabilidade dos acontecimentos acontecerem do Rodrigo fora é muito grande. Hoje eu cuido da minha sogra, porque é o meio que eu tenho de honrar o meu marido. Minha sogra não foi no meu casamento, mas eu bati na porta dela por 2 anos, levando a Vitória para ver a avó. Até que um dia ela abriu a porta do coração dela e hoje sou eu que cuido, que levo, que busco. Então, eu procuro ver, na verdade, assim, eu procuro cumprir o meu dever de Estado. Qual é o meu dever de Estado? É cuidar dos meus filhos, é cuidar do meu casamento, é educar os meus filhos com o propósito de Deus. E eu tenho que agir assim, porque eu tenho certeza que é ali que eu vou colher frutos, ali que o Senhor está. Eu busco a santidade nessas coisas do meu dia a dia. Porque Santa Teresa d'Ávila falou uma coisa muito linda, que é insano você achar que você vai alcançar o céu sem você tocar em si mesmo e sem você tocar a sua realidade. Porque nós não podemos abandonar a nossa humanidade, porque Cristo passou pela humanidade. Então, a minha humanidade, eu procuro servir o Senhor no meu dia a dia. Nossa, que forte isso. E, pelo que eu vejo, você também, né, dá as formações para os casais, para as mulheres, né? Você está sempre ali, junto com elas.
E eu quero... Hoje a gente falou um pouco da história aqui da Adriana, contou um pouco como é que foi conhecer esse momento dela e do Rodrigo, mas eu quero que você volte aqui para a gente falar mais desse trabalho de evangelização que você faz, né? Que você tem as pregações, tem as formações, né? Eu quero aprofundar mais nesse lado também, viu, Dri? Eu vou abusar aqui um pouquinho do seu tempo numa outra oportunidade. Não quero cansar você, viu? Sim. E sabe, filho, eu sempre digo para as meninas, nós temos um grupinho aí da missão, né? Uhum. Eu sempre digo para elas, a partir de mim. Porque eu acho que não tem sentido eu apontar um caminho se eu não estiver trilhando. Não tem sentido eu apontar um caminho para os meus filhos se eu não estiver trilhando. Eu tenho uma plateia me assistindo. Então não tem como eu deixar rastro se eu não tiver a vida. Porque as coisas de Deus passam por mim, ela tem que ser vivida primeiro, para depois ser testemunhada, para depois ser pregada. Então, eu só vou conseguir deixar rastro se eu verdadeiramente eu viver. Então, tem algumas formações que eu preparo, eu falo para as meninas, aguenta aí, porque enquanto eu não ver frutos aqui dentro da minha casa, eu não vou passar para vocês. Que forte. Rodrigo, nossa, não dá nem... Dá vontade de a gente continuar proseando aqui, né? Conversando e batendo papo, porque tá muito gostoso essa conversa, essa mulher forte. Eu vejo assim a sua imagem daquela mulher forte do livro de Provérbios, aquela mulher que sustenta ali a casa, aquela mulher que dá direção, aquela mulher que entendeu o que é o chamado de Deus e o propósito de vida. Isso que sirva de inspiração, né? Assim, eu sempre digo para as meninas, eu sou a mais fraca, eu sou a mais frágil, mas eu só deixo a graça de Deus, porque eu sem a graça dele eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sei do que eu sou capaz sem a graça de Deus. Eu sei do que eu sou capaz. Eu sei da Adriana velha que está aqui, que tem que ser acorrentada todos os dias. Ai de mim se eu não buscar Jesus, Eucaristia. Ai de mim se eu não colocar em prática tudo que eu ouço, tudo que eu vejo. E eu vejo que muitas vezes a nossa vida é um evangelho lido, né? Então eu olho para a vida do meu marido, ele é um evangelho que eu consigo ler a partir da vida dele, sabe? Então, bendito seja a graça de Deus, que eu tenho buscado todos os dias. Então, é pura graça de Deus mesmo, caindo e levantando, é a força na Eucaristia. E muitas vezes, assim, quando eu estou lavando ou passando, eu falo para Jesus. Quando eu estou lavando um sapato dos meus filhos, eu falo, Senhor, abençoa os pés deles, para que todos os lugares que eles pisem sejam santo. Quando eu vou lavar a camisa, eu passar a camisa do meu marido, quando eu abotoo, né, eu passo, eu digo, Senhor, que só eu abotou e desabotou essa camisa, abençoe o meu marido. Então, quando a gente entende qual é o nosso papel, fica mais fácil a luta. Porque quando a gente fala assim, Deus, né, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quais são essas coisas que nos tira desse centro e dessa verdade? Muitas vezes a preocupação, muitas vezes o cansaço, a vida financeira, a busca dos filhos, a tribulação, o corre daqui, o corre dali. Tudo isso são coisas. Não será sempre assim, tudo isso vai passar. Então, eu peço para que Deus me dê essa graça de eu amar Ele acima de todas essas coisas, que possa me tirar essa vontade, sabe? Nossa, nós vamos voltar aqui para falar de família, falar da mulher em casa, o papel dela na família, na casa, porque eu vejo que é muito importante, né? A gente passa por muitos casais passando por muitas crises, né? A gente vê muita coisa acontecendo, e para nós homens também saber como lidar, né, como ser melhor em casa. Então, Odri, eu quero assim muito te agradecer o seu tempo, o carinho que você teve comigo aqui com o programa, que você tem com a gente. Você é maravilhosa, né? Rodrigo é um homem abençoado em ter você como esposa, e quero louvar a Deus mesmo pela sua participação aqui no nosso programa. A primeira participação, mas de muitas outras. Já ponha na tua agenda para a gente falar de vida em família, casal, a esposa, porque vai ter o segundo programa focado nisso aí, viu? Amém. Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, principalmente para as mulheres,
Faz o que deves e esteja no que fazes. Às vezes nós fazemos muitas coisas, nós achamos que tudo é prioridade e na verdade nada é. Não abandone o seu estado de vida. Qual é o seu estado, o seu compromisso de estado? Casamento, marido, filhos, família. Não abandone, porque é aí que está a sua santificação. Abraça a sua cruz e siga decididamente, com uma determinada determinação. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, né, depois de 20 anos de convento, ela dizia assim: Senhor, eu estou cansada. Eu estou cansada dos meus ruins costumes. Olha, uma santa, hoje doutora da igreja, eu digo para vocês todos os dias, eu digo para Jesus, eu estou cansada dos meus ruins costumes. Não cabe mais para uma mulher de 52 anos ter esse comportamento, ter essa fala, ter essa atitude. Nossa, que exemplo, que maravilha, que formação, né? Tá vendo, gente? Eu tô falando para vocês, nós vamos fazer aqui mais um programa voltado para esse assunto, porque nós vamos sugar, Adriana, não vamos tirar até o suco, não vamos espremer assim, que nós vamos tirar. Eu falei com o Rodrigo, falo com você que nós vamos ter que tirar isso aí, que isso seja sirva de bênção na vida das pessoas que vão assistir, que estão acompanhando a gente, né? E que você não está sozinho, tem um Deus maravilhoso, extraordinário, que cuida, né? Essa história aí que tinha tudo para dar errado, aí você vê uma história extraordinária dessa, com pessoas extraordinárias. Então, Deus é lindo, é maravilhoso. É só fazer o jeito de Deus que dá certo. Eita, deixa Deus. Você me fez lembrar uma frase de um bispo, não me lembro qual bispo, mas na festa de Pentecostes, o repórter chega para ele e fala assim: seu bispo, o que você quer nessa festa de Pentecostes? E aí o bispo, muito sabiamente, ele fala: que eu não atrapalhe o Espírito Santo. Deixa ele agir. Né? Então, Uma vez uma jornalista inglesa falou assim para Maria Teresa de Calcutá: nossa, ganhou o Prêmio Nobel da Paz aí nos Estados Unidos. Nossa, qual é a sua pretensão? Nossa, conhecida no mundo inteiro. Ela, com aquela humildade, ela olhou para aquela jornalista e ela disse: eu não tenho pretensão nenhuma. Só quero ter para aquele que bate na minha porta. Uau. Senhoras e senhores, Adriana Ferreira aqui no Grátia Plena Podcast. Minha querida, Deus lhe abençoe, muito. Muito obrigado. Beijo na linda Joyce e nas crianças. Um abraço com muito carinho e com muita saudade. Nós também. Muito bom estar com você. E você compartilhe, espalha para todo mundo, né? Mais episódios toda semana. E a Adriana volta para poder participar com a gente. Beijo grandão aí, viu, minha querida? Obrigado.